Boa noite, meu nome é Luísa Correia e juntamente com os meus colegas Danilo Barcelos e Fábio Ferreira, vamos apresentar o caso clínico número 9 de neuropsiquiatria do Internato de Saúde do Idoso da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E o nosso professor é o Dr. João Carlos Machado. Nós vamos começar a nossa apresentação falando sobre o caso clínico que nós vamos discutir depois. Na história da moléstia atual, nós temos o paciente JCS, de 78 anos, que comparece ao consultório de geriatria acompanhado da filha. A filha relata que o paciente vem apresentando fadiga, desânimo, anedonia, insônia e anorexia. Os sintomas estão presentes há alguns anos, mas a filha relata pior há 3 meses. Ela relata também que o paciente apresenta uma irritabilidade com pequenas situações do dia a dia que dificulta o convívio com os familiares. Na história patológica pregressa, nós temos que o paciente é portador de hipertensão arterial sistêmica há 13 anos, em uso de amlodipino 10 mg uma vez ao dia. Ele tem também um transtorno depressivo maior, diagnosticado aos 17 anos de idade, e faz uso de desvenlafaxina 100 mg uma vez ao dia. O paciente relata que já fez uso de sertralina, fluoxetina, amitriptilina e chegou a realizar algumas sessões de eletroconvulsoterapia durante a vida. Ele relata também 3 tentativas de autoextermínio com ingestão de medicamentos e enforcamento. Na história social, nós temos que o paciente é um tabagista prévio, totalizando 20 anos maço. Ele é também etilista social e nunca fez uso de drogas ilícitas. Ele é independente para as atividades básicas, mas nos últimos meses ele se recusa a realizar a higiene pessoal e recusa a maioria dos alimentos que lhe é servido. Ele é dependente da filha para as atividades instrumentais. Na história familiar, nós temos que o pai do paciente faleceu aos 50 anos por suicídio e a mãe faleceu aos 78 anos por infarto agudo do miocárdio. Durante a consulta, foram realizados alguns testes de função cognitiva breve. Entre esses testes, o paciente pontuou 23 em 30 no Mini-Mental. No teste de memória de figuras, ele lembrou-se de 3 de 10 objetos após 30 segundos, 4 de 10 objetos após 60 segundos e não conseguiu identificar as figuras que não estavam posteriormente no teste. No teste de fluência verbal de animais, ele citou 7 animais em 1 minuto. No desenho do relógio, ele pontuou 4. Ele fez um desenho com pequenos erros espaciais, mas com os dígitos e hora correta. No GDS, o paciente pontuou 11 em 15. Na avaliação de equilíbrio, no A, ele fez 1 ponto, B, 1 ponto e C, 1 ponto. A marcha, ele caminhou 4 metros, fez 3 pontos e na avaliação nutricional, ele pontuou 7. Foram realizados também os testes de avaliação funcional. No Pfeffer, o paciente pontuou 13 em 30 e no índice de CATS, ele pontuou 2 em 6. Então agora, como a gente vai identificar uma depressão recorrente? Primeiro a gente pode começar com a definição, que traz que depressão recorrente são transtornos depressivos caracterizados pela ocorrência repetidas de episódios depressivos. E esse quadro traz algumas observações importantes. Primeiro que a presença desses episódios depressivos tem que ser separados por pelo menos 2 meses consecutivos, para a gente não pensar em um episódio só que perdura por mais tempo. Além disso, esses episódios depressivos não podem ser explicados por outros transtornos psiquiátricos. Por exemplo, o transtorno esquizoafetivo, o esquizofreniforme, o transtorno delirante. Além disso, deve-se excluir episódio prévio de mania, hipomania ou um episódio misto, para a gente não pensar agora numa TAB. Então, a partir da definição, a gente traz 3 pilares para abordar essa condição. Primeiro e importante, é o alto grau de suspeição para essa depressão recorrente. O segundo é a presença de fatores de risco e de comorbidades. E 3 é a análise do contexto e dinâmica do núcleo familiar do idoso. Então, para ter esse alto grau de suspeição, eu trouxe aqui essa tabela que compartimentaliza a sintomatologia da depressão no idoso. Em categorias de sintomas de estado de humor, sintomas neurovegetativos, cognitivos e psicóticos. A partir dessa tabela, a gente tem essa visão ampla da possível sintomatologia dessa doença no paciente idoso. Além disso, a gente pode usar escalas que abordam justamente a depressão e também
uma avaliação mais completa do inventário neuropsiquiátrico, né? Então, a gente pode citar o GDS, que é a escala de depressão geriátrica, a escala de Cornell, que é a escala de depressão no paciente com demência, e o próprio inventário neuropsiquiátrico, que avalia uma função cognitiva e psiquiátrica mais ampla. Além disso, como fatores de riscos e comorbidades, a gente pode pensar no indivíduo idoso principalmente em doença cerebrovascular, doença psiquiátrica prévia, a presença de doença crônica, escolaridade insuficiente, viuvez, a institucionalização e a insuficiência familiar como fatores que podem predispor o idoso a ter mais episódios depressivos, portanto, mais chance de ter